Pode. Pode contar piada? Pode. Como é que essa piada? Ó, Ah, um homem, um fazendeiro, né? Ele tinha 3 filhos. sim. Aí um dia, o mais velho pediu de presente pra ele um carro. Aí ele falou assim, não, meu filho, carro? Agora não, eu preciso pagar o trator. O trator é muito caro. Aí passou um tempo, o filho do meio falou, pai, me dá uma moto de presente. Aí falou, não, meu filho, moto agora não. Primeiro tem que pagar o trator, porque o trator é muito caro. Aí passou-se mais outro tempo, o pequenininho, né, que é mais novo, falou assim, pai, me dá uma bicicleta. O pai falou, não, meu filho, bicicleta agora não, porque eu preciso terminar de pagar o trator. Aí, beleza, né? O menino saiu lá pra fora, triste, com a cabecinha baixa. Aí ele avistou o quê? O galo em cima da galinha. Ele avistou o galo em cima da galinha. Menino. Aí o menino fez o quê? Tacou um chute no galo, na galinha. E falou pro galo. E quando meu pai não terminar de pagar o trator, todo mundo vai nessa casa. Ha ha ha!